Fala, terráqueos! Tudo bem com vocês? Mais uma alegria tê-los aqui no canal Presbítero. Estamos estudando o livro de Gênesis. Vou terminar hoje o capítulo 4, fazer uma pontuação aqui sobre o finalzinho do capítulo 4, que é muito importante o que eu quero falar para vocês hoje, tá? Não esqueça de compartilhar esse canal, esse vídeo, para que mais pessoas possam entender melhor a palavra de Deus. Vamos lá, olha o que diz o finalzinho do capítulo 4 de Gênesis. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por que é importante eu tratar de um assunto aqui no finalzinho desse capítulo 4? Porque você vai ver que o capítulo 4 inteiro ele vai narrar só coisas ruins, né? Lameque, lembra? No vídeo passado nós falamos de Lameque, como ele era um homem que não temia Deus, né? Depois vai tratar da história desde o começo lá de Abel e Caim, o primeiro homicídio, quer dizer, só coisas ruins. E a coisa não foi melhorando, a coisa foi piorando. Por quê? Porque onde o pecado habita, habitam as trevas. Onde o pecado está, né, as coisas ruins também estão. Então, o que acontece ali com Caim, com Lameque, com toda aquela geração, né, que vem depois de Caim ali acontecendo, as coisas ruins acontecem. Por quê? Porque o pecado está aflorado. Infelizmente, Deus não estava sendo invocado ali como devia, né? Isso está muito claro no final do capítulo 4 aqui, porque quando Adão tem um outro filho, e esse filho se chama Sete, e é dessa geração aqui, né, de Sete, que passa a se invocar o nome do Senhor, Moisés relatando isso, né, porque quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, ele dá essa pincelada, não assim por acaso, ele deixa de propósito isso. Olha, agora começa a se invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque onde existe pecado presente e pessoas procurando viver uma vida como Lameque vivia, sem se preocupar com Deus, é claro que Deus não está presente no coração dessas pessoas. Porque se o que domina o coração das pessoas é a vontade delas servirem a elas mesmas, de fazer a sua própria vontade, então quem é o centro ali? São as pessoas e não Deus. Então onde as pessoas são o centro, o pecado será o centro. E é essa a dificuldade que as pessoas têm de entender, que elas precisam viver uma vida temente a Deus, obediente a Deus, longe do pecado. Isso me parece óbvio, né? Porque se pecado é uma transgressão à vontade de Deus, uma transgressão à lei de Deus, evidentemente que eu não posso viver uma vida de pecado e uma vida em comunhão com Deus. É como se você quisesse viver o melhor dos dois mundos, entende? Você vive com Deus numa boa, mas vive sua vida pecaminosa numa boa. Não existe isso, segundo o ponto de vista de Deus. Pode ser até que o diabo coloque isso na sua cabeça. Não, Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Não precisa mudar nada o seu comportamento, as suas escolhas, porque Deus te ama e Deus no final vai te salvar mesmo, porque Ele te ama e Ele nem se importa com o tipo de vida que você leva. Isso não é verdade. Isso não é uma verdade mesmo, né? Isso vai te levar ao inferno, essa é a realidade. Nós que somos de Deus, nós temos que lutar contra o pecado. Bom, fala de mim, vai. O Josué é uma pessoa de Deus? Ele foi alcançado por Deus, né? Tô falando de mim mesmo. Mas ele não peca? Não, ele peca, mas ele vive nadando de braçada no pecado. Percebe a diferença? O pecado, se é algo que transgride a vontade de Deus, eu preciso lutar contra ele, né? E isso tem que acontecer no meu coração e no seu coração também. Quando Moisés relata aqui, aí passou-se a invocar o nome do Senhor, Moisés está dizendo o seguinte: agora as pessoas começaram a entender quem Deus era e o que Deus queria, e passou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, passou-se a se preocupar a ter uma vida relacionada com Deus. O que acontecia antes? Isso não acontecia, agora vai passar a acontecer. E a gente precisa entender uma coisa importante aqui. O capítulo 5, ele vai narrar o quê? A genealogia, né? A genealogia de
de Sete, praticamente, de Adão, a partir de Sete, né? E vai falar que teve um filho chamado Sete, o Sete gerou a Enos e Enos, e vai falando essa genealogia da maioria das pessoas que vem da geração de Sete, que vão invocar o nome do Senhor, enquanto as outras não invocavam. Aqui nós precisamos entender uma coisa importante. Sempre vai existir, sempre existiu e sempre vai existir dois tipos de povos, dois tipos de pessoas. Aquelas que estão com Deus em Cristo Jesus, lutando contra os seus pecados, e aquelas que estão vivendo as suas vidas sem estar preocupados com isso. Pode até dizer que crê em Deus, acham essas coisas legais e bonitas e interessantes, mas estão desassociadas de Deus. Então é assim, tem um povo que Deus declara justo por causa de Cristo Jesus, que está vivendo na luz de Cristo, e que invoca o nome do Senhor, e tem um povo que está nas trevas, que está perdido, que não invoca o nome do Senhor. Naquela época já é assim, olha que o texto é claro, a partir daí passou-se a invocar o nome do Senhor. Não existe o terceiro grupo, ou seja, você tem o grupo daqueles que estão na luz, você tem o grupo daqueles que estão nas trevas, e você tem o grupo que está no meio, né? Nem na luz nem nas trevas, está mais ou menos, né? Nem fu nem mu, não. Essa ideia, segundo as Escrituras, ela não existe. Ela vai declarar, existe o justo e existe o ímpio. E essa é a ideia que a gente precisa entender, que desde lá de Gênesis já existe. E sempre vai existir até que Cristo volte, né? Então o que acontece? A minha pergunta é muito simples, né? A que grupo de pessoas você pertence? Porque só tem dois. Você é daquelas pessoas que invocam o nome do Senhor e está buscando fazer a vontade de Deus, está no time da luz por causa de Cristo, ou você é da turma que está nas trevas, que Deus não importa para você o que ele pensa, que as Escrituras é algo do passado e que você vive a sua própria vida, né? É preciso que você entenda a que grupo você pertence. E aqui eu preciso destacar uma coisa importante. Se você é do grupo que rendeu-se a Cristo e que sua vida está nas mãos de Deus, então ela não pertence a você mais. Ela pertence a Cristo. Eu não sou dono de mim e nem você é dono de você. Deus é, Cristo é. Então você invoca o nome do Senhor. Então a sua conduta, o seu comportamento, as suas palavras, tudo o que você vai fazer está direcionada na direção de Deus. Ou você deve lutar por isso, né? É uma santificação, é um processo que a gente vive constantemente. Ou então você está fora. Você vive a sua vida como se ela fosse sua mesmo, né? Então é muito comum você ver pessoas até postando, cuidando da minha própria vida, sou dono ou dona da minha própria vida, mas na verdade, preste atenção, se você está no time dos que invocam o Senhor, você não é dono da sua vida. Não, não é. Quem é o dono da sua vida é Cristo. E você precisa ter essa decisão. Ou Cristo, ele é o centro e ele é o dono da sua vida, e você, agora redimido por ele, vai tentar viver uma vida na força do Espírito Santo como Deus quer, ou então você pertence ainda às trevas. Porque Deus mesmo diz, quem não é por nós, é contra nós. Eu vou repetir aqui, não existe um meio termo, né? Aliás, a própria palavra de Deus em Apocalipse vai dizer, você não é quente nem frio, quem dera se fosse quente ou frio, como você fica no meio, eu estou a ponto de vomitar você, a palavra de Deus diz. Por quê? Porque você não me agrada também. Então, para a gente encerrar, passou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, pessoas desde lá de Gênesis passaram a viver uma vida que agradaria a Deus e não a elas mesmas. Hoje, a que grupo você pertence? Ao grupo de pessoas que estão na luz de Cristo e procuram viver como Cristo quer, ou no grupo das trevas, que vivem, desculpe o termo, né? Olhando para o seu próprio umbigo, preocupados com a sua felicidade, e Deus mesmo mais ou menos que se lasque, né? A opinião de Deus, o que Deus quer, Ele guarda para Ele, porque eu vou ser feliz, eu vou ver a minha vida. Pensa nisso, tá bom? No próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre outras coisas, mas hoje eu queria deixar isso guardado para você. Um forte abraço.